Olha só, tem lei nova na área, a 15326, e ela pode mudar a carreira de muita gente que trabalha com educação infantil. Mas, na prática, como é que isso vai funcionar? Vamos desvendar juntos o que essa legislação realmente significa. A grande pergunta que todo mundo está se fazendo é essa: com a nova lei, a inclusão na carreira do magistério é garantida? Então, a resposta é sim. Mas existem algumas condições bem importantes. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Certo, vamos ao que interessa. A Lei 15.326 de 2026 é um verdadeiro marco. Ela basicamente reconhece os educadores da primeira infância como parte oficial do magistério público. É uma mudança e tanto que mexe com as principais leis da educação no nosso país. E aqui está um ponto central. A lei define o trabalho na educação infantil como a união inseparável de três pilares: cuidar, brincar e educar. Isso é fundamental, sabe? Porque valoriza o trabalho como algo pedagógico e não só assistencial. Só que aqui vem o pulo do gato. A inclusão não é geral para todo mundo. É preciso preencher 4 requisitos específicos e, olha, tem que ser todos eles um por um. Vamos ver agora quais são. Para resumir, é como se fosse um checklist com 4 itens para dar ok. A função que a pessoa exerce, a atuação direta com as crianças, a formação que ela tem e, por fim, o tipo de vínculo com o serviço público. Vamos ao primeiro item, a função. A lei é bem clara nisso. A pessoa precisa estar em atividades de docência, ou seja, em sala de aula, ou em funções de suporte pedagógico. O que seria isso? Direção, coordenação, supervisão escolar, essas coisas. O segundo ponto tem tudo a ver com o primeiro. O trabalho precisa ser direto com as crianças e, atenção, dentro da escola. Isso quer dizer que quem trabalha em funções mais administrativas da educação, mas fora da unidade escolar, acaba não entrando nessa regra. Agora, o terceiro requisito, a qualificação. A lei exige uma formação mínima, que é o nível médio na modalidade magistério ou então um curso de nível superior, como pedagogia ou outras licenciaturas. Só o ensino médio comum, o regular, não vale. E, para fechar, o quarto requisito, que talvez seja um dos mais decisivos, o vínculo. A lei é direta, precisa ser concursado. Isso, infelizmente, acaba deixando de fora os contratos temporários ou qualquer outro tipo de vínculo que não seja efetivo. Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar tudo de uma vez. De um lado, o que qualifica para a inclusão. Do outro, o que infelizmente exclui. Fica bem fácil de entender cada um dos 4 critérios, né? Agora, vamos para um dos pontos mais interessantes e importantes dessa lei. O que vai definir mesmo o enquadramento não é o nome do cargo que está no crachá, mas sim a função que a pessoa exerce no dia a dia. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, as funções pedagógicas que qualificam, por exemplo, liderar a turma, planejar as atividades. Do outro lado, as funções que são mais de assistência, que não entram na regra. Limpeza, preparo da alimentação ou mesmo tarefas administrativas que não tenham um foco pedagógico. E este exemplo prático aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Imagina um profissional que foi concursado com o cargo de auxiliar. Se essa pessoa tem a formação em pedagogia e, na prática, é quem rege uma turma, quem está lá na frente, ela deve ser incluída na carreira. Fica bem claro que a lei valoriza a função de verdade, e não só o nome do cargo no papel. Agora, um momento de muita atenção. Mesmo que a pessoa cumpra todos esses requisitos, a mudança pode não acontecer de um dia para o outro, e a gente vai entender o porquê disso agora mesmo. É muito importante alinhar as expectativas aqui. A lei federal existe, ela cria o direito, mas a aplicação dela na prática, no dia a dia, não é automática. E por que não é automático? Bom, basicamente por 3 motivos. Primeiro, cada prefeitura ou governo de estado precisa criar sua própria regra local para fazer isso acontecer. Segundo, essa regra nova tem que se encaixar no plano de carreira que já existe por lá. E terceiro, e talvez o ponto mais sensível, precisa ter dinheiro no orçamento para bancar essa mudança. Certo? Então, com base em toda essa análise, qual deveria ser a atitude do profissional de agora em diante? O que fazer com essa informação? Então, o próximo passo é buscar informação. É preciso ir atrás, perguntar, investigar junto aos sindicatos, às secretarias de educação, para saber como anda a regulamentação na sua cidade ou no seu estado. A mobilização da categoria é fundamental para que esse direito saia de fato do papel. E assim a gente fecha essa nossa análise sobre a Lei 15.326.
Espero de verdade que tenha ajudado a esclarecer os pontos principais. E todo o material que serviu de base para essa conversa foi compilado pelo Thales F.A. Monteiro, da Monteiro Inovação e Gestão. Fica aqui o nosso agradecimento. Até a próxima!